E aí eu queria, Maciel, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, a sua pesquisa. Você tem né, inclusive um livro, né, que você aborda as mulheres escravizadas que trabalhavam como vendeiras, como criadas domésticas, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco quem eram essas mulheres, né, e o que a abolição representou para elas, né? Pois é, Henrique. No caso obviamente, de mulheres Marcel, escravizadas. me perdoe. Enquanto isso, eu vou mostrando umas imagens aqui que a gente tem, seja do Sim, Debré, do Rugendas, que fala um pouco, que apresenta um pouco desse cenário claro, da claro, escravidão em algumas cidades do Brasil no século XIX, tá bom? Desculpa. claro. Para as escravas vendedoras, para as escravas domésticas, obviamente que a abolição tem um significado, né? Essas legislações todas que a gente discutiu aqui afeta suas vidas. O interessante é que afeta também a vida de livres e libertos, entendeu? Vai se constituindo aí experiências também de liberdade para essas pessoas. Quando eu falo de trabalho doméstico, que acabou sendo meu trabalho de doutorado e que virou livro, o trabalho doméstico ele tem características muito próximas da escravidão, quer dizer, as subordinações, os tipos de atividades que você desenvolvia, né, a precariedade do trabalho doméstico, né, as violências que aconteciam, os estupros, os defloramentos, né, o assédio sexual sobre essas mulheres. Então, tudo isso mostra que as experiências de trabalho doméstico de livres e libertas não se distanciam muito da condição da escravizada. O interessante é que quando você olha a documentação, se você olhar e pesquisar muito, você pode perceber uma escrava doméstica de 30 anos, ela vai ter muito mais condição de jogar politicamente com os seus senhores do que uma escrava doméstica livre de 15 anos, de 13 anos, que apanha, que não tem jogo de cintura para lidar com essa violência ainda, que ainda está em processo de construção de experiências. Então, veja, a questão de gênero pesa, né, nisso, a questão etária pesa, os diversos processos pessoais vão pesar também. Então, assim, o interessante é que quando eu estudo esse tema do trabalho doméstico, eu tenho dificuldade até de situar o meu trabalho, e é bom que ele não esteja situado mesmo, né? Ele é sobre escravidão, mas ele é sobre também processos de construção de autonomia de muitas mulheres livres e libertas, negras, pardas, pela documentação chamada de pardas e tal. Então, tem uma fronteira. Por isso que quando a gente falou, 1888 representa o quê? Olha, para a trabalhadora doméstica livre, uma mulher negra, uma mulher parda, o que interessa é o conjunto de legislação anterior, regulamentando o trabalho doméstico, e desde 1881, 1880, por aí, que a Corte no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro, queria regulamentar o trabalho doméstico, né, os serviços, né, dos criados e tudo mais, criar regulamentos. E isso pipocou pelo país todo. E tinha a ver com a escravidão. As pessoas tinham medo de que também as mulheres abandonassem as casas, né, o trabalho doméstico fosse comprometido tal. Então havia e coibia a população liberta de ficar muito arrogante, entendeu? A população livre e liberta, por isso que eu estou dizendo, grande parte da legislação abolicionista vai passando, ao mesmo tempo que o Estado vai criando instrumentos de controle, porque ela não quer o trabalho livre, ela quer o trabalho livre e organizado, porque tem um maior medo, né, de que haja rebeldia, de que haja insubordinação, de que haja fuga, porque as domésticas livres fugiam das casas também. Elas fugiam, elas apanhavam, elas sofriam violências diversas. Então, havia situações de que as mulheres domésticas livres praticamente faziam o mesmo gesto de uma mulher escravizada, que é fugir, né, escapar da violência. Então, o meu estudo é de fronteira entre a escravidão e a liberdade, entre uma condição de construção de classe, mas ainda muito longe, né? E é por isso que eu estudei regulamentos das trabalhadoras domésticas, sobre as trabalhadoras domésticas, entendeu? Porque esses regulamentos faz parte do medo, né, dos grupos senhoriais, que é um medo do trabalhador nacional, né? É um medo do trabalhador negro, da trabalhadora negra. Vai trazer doença para dentro de casa,
vai sair, vai abandonar uma criança, né, vai ser irresponsável, então tem que controlar. E quem melhor do que a polícia para controlar? Regulamenta sob, né, o olhar vigilante da polícia, que vai saber a tua cor, vai saber a tua condição, se tu é livre, se é escravo, vai saber o endereço onde você trabalha, vai saber se você cometeu algum crime, entendeu? Vai saber tudo da tua vida, para poder te controlar. Então, eu estudo uma história do trabalho. E aí, dentro dessa situação da história do trabalho, a história social do trabalho, veio a escravidão, como também tem a liberdade. Por isso que eu digo, eu estudo na fronteira. Por isso que eu passo para 1910. Eu só até 1888, porque não é um estudo de escravidão em si mesma. É um estudo das trabalhadoras domésticas nesse contexto em que tem a escravidão e nesse contexto em que tem processo de emancipação. E aí acaba sendo um trabalho bem complexo, mas cheio de revelações. Muito bem, Marcel, eu, né, vou só comentar, né, alguns pontos que estão lá no chat, né, o convidado ele não está conseguindo, não ver o chat, né, eu fico aqui tentando administrar isso, mas é uma maldade, né, mas assim, o Pablo falou sobre a questão do fim da escravidão associada ao próprio desenvolvimento do capitalismo, e aí eu emendo um pouco também com que o Carlos Frederico Marques, né, Frederico Marques lá do Rio de Janeiro, né, um colega lá do videogame, né, tá comentando aí sobre a pressão externa para o fim da escravidão, né, que ela teria sido muito mais fruto de uma pressão externa, né. Só para a gente finalizar, né, discutindo isso, a gente tem um pouquinho de tempo agora só para a gente, né, fechar nossa discussão com essas questões. São muitas questões, eu não sei se ele vai conseguir. A escravidão, ela lidou muito bem com o capitalismo, viu? Assim, quem me falou isso aí, talvez tenha, na historiografia anterior, talvez se pensasse de que, olha, o capitalismo, as relações sociais capitalistas vão destruir a escravidão se torna antagônica, se torna um atraso. Ô Marcel, desculpa. Não, hein? Desculpa, mas tipo assim, desde o início do tráfico, né, do tráfico moderno, da escravidão moderna, ela está completamente ligada ao sistema mercantil, ao desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Então, coexistiram muito bem, não só coexistiu, mas o tráfico e a escravidão foi uma das principais atividades econômicas, né? E aquela coisa que a gente tinha até conversado de maneira assim informal, eu e você, Henrique, é a questão de habilidades técnicas. Gerou-se uma ideia de que o trabalhador livre é o trabalhador do sistema capitalista, como tecnicamente preparado, domina as tecnologias. Esta figura é o trabalhador escravizado. Assim, havia fábricas no Brasil do século XIX em que você tinha uma combinação de africanos escravizados ou africanos livres com trabalhadores livres, né? Então, assim, não como que eu diria, linear. Olha, a escravidão, ela está arcaica, logo não funciona. Então, assim, diversas formas de trabalho compulsório existiram antes de haver essa figura que a gente chama de trabalhador livre. Ao longo do XIX, tanto nas colônias inglesas, nas colônias holandesas, não pense que ali, necessariamente, o trabalhador já era livre. Ele estava sob tutelas. E a gente tem que começar a perceber que no Brasil também estavam tutelados. Muitos libertos estavam tutelados. Não há essa idealização do trabalhador livre e tal, que vai vender sua mão de obra no mercado. No século XIX isso não se aplica, né? No Brasil não se aplica, em muitas regiões da América não se aplica, né? São formas de trabalho compulsório diversas. O trabalho ele é precarizado em condição em que já não é escravidão, mas também não é essa idealização de liberdade que a gente tem. Em relação à questão da pressão externa, né, de fato nós temos uma pressão que vem da Inglaterra, que torna inclusive sua política de dominação do Atlântico, né, e a construção do Império Inglês, o combate à escravidão passa a ser inclusive um dos pontos desse processo de expansão desse Império Inglês, né? Mas por outro lado a gente não pode deixar de considerar... É um debate, mas é um debate também polêmico. É um debate também polêmico, porque, por um lado, se você fortalece essa narrativa de pressão externa, você esquece que você tem uma elite brasileira extremamente, como é que eu diria, lisa, muito lisa,
que vai lidar com essa pressão externa por um bom tempo. E você também esquece do medo que essa elite tem dos próprios escravizados. Essa elite com medo das rebeliões, as rebeliões estão acontecendo. 1835, uma grande rebelião. 1848, rebelião. Essa galera tinha medo também de internamente haver um caldeirão ali, um caos, e de vez em quando essa narrativa vinha, realmente temos que cuidar de resolver esse problema da questão da escravidão. Uma italização do Brasil. Porque senão a gente não vê o que está acontecendo ali na ponta, que é realmente pressão e medos, né? Você tem discursos, olha, tá vendo? Ó, os escravizados podem nos envenenar, podem matar senhores, podem fazer grandes rebeliões. Havia esse discurso também, e ele é interno, e ele é por causa da agência de homens e mulheres escravizados. E aí a gente insere o próprio papel dos sujeitos escravizados nesse processo de luta, né, pelo fim da escravidão.